Olá a todos. Vamos fazer um breve projeto para mostrar a utilização da SDK, para mostrar algumas dificuldades que você encontrará caso opte por desenvolver usando o W806. Aqui nós temos a linha de execução do processador. No nosso projeto, o processador deve enviar por serial o estado dos 3 LEDs da placa. Vou desenhar os 3 LEDs, PB0, 1 e 2. Aqui nós temos um período de espera do processador antes do envio do sinal de estado dos LEDs, seguido de outro período de espera de 1 segundo, e mais outro envio de estado via serial, outro período de espera e assim por diante. Durante a execução das instruções do processador, haverá uma série de interrupções do fluxo de operações esperado, causado por esses 3 timers. O W806, salvo o melhor juízo, tem até 6 timers programáveis, mas vamos utilizar apenas 3, um para cada LED. A interrupção do timer 0 servirá para o pino PB0. Essa seta significa uma interrupção do timer, que gera uma mudança de estado do LED, ou seja, cada vez que houver uma seta vermelha, o pino PB0 mudará de estado, de acordo com a periodicidade do timer 0. Aqui há um disparo do timer 0, aqui há outro. Na prática, teremos esse comportamento do pino PB0. A mesma coisa vale para o timer 1 e o pino PB1. A diferença é que terá uma periodicidade diferente. A mesma coisa vale para o timer 2 e o PB2. Por conveniência, na inspeção visual, vamos fazer que um período tenha o dobro do tempo do timer anterior. Durante este instante que marquei, o processador enviará por serial o estado dos LEDs, independentemente da fase que estão, se estiverem em nível alto ou baixo. Neste caso em particular, PB0 e PB1 são 0 e PB2 é 1, formando a palavra binária 100, do bit mais significativo para o menos significativo. Estamos aqui com o Visual Studio Code aberto na pasta da SDK do W806. Vamos copiar os arquivos de demonstração de timers contidos na SDK para a pasta onde o projeto será compilado. Temos os 5 timers aqui na demonstração. Precisamos de apenas 3, então vamos apagar e deixar apenas os 3 primeiros timers. Como estamos adaptando os exemplos já existentes na SDK, para fazermos no nosso projeto, é importante ao longo deste processo compilarmos o projeto constantemente, para não termos surpresas se fizermos apenas uma vez no final. Vamos compilar o projeto para sabermos se cometemos algum engano. No caso, tivemos problemas na compilação. Vamos limpar os binários e objetos gerados na última compilação e fazer o processo apenas para termos certeza. Bem, ainda temos problemas. O linker do GCC está reclamando que temos 3 rotinas de interrupção nos arquivos objeto que não foram definidos. Isso é porque certamente esquecemos de apagar sua declaração na biblioteca dos timers. Vamos tentar de novo. E tudo certo agora. Agora precisamos abrir um espaço na memória do microcontrolador para sabermos o estado dos 3 LEDs. Precisamos apenas de 3 bits para isto, mas, como estamos usando C, vamos alocar 1 byte para isto.
Vamos pegar emprestado da demonstração de GPIO contida na SDK. Mas precisamos verificar se há diferença entre as bibliotecas contidas entre elas. Estou bem seguro que para cada demonstração, essas bibliotecas foram modificadas. Então, vamos pedir ajuda ao Git para compararmos as diferenças que elas possuem. Podemos identificar as diferenças na RAW. E também na biblioteca de interrupção da GPIO e do timer. Acredito que não teremos grandes problemas, então vamos apenas copiar a parte que nos interessa do main do GPIO e colarmos no main do nosso projeto. Vamos copiar as rotinas de inicialização da RAW e dos GPIOs, contidos no main da demonstração de GPIO para o main do nosso projeto. Vamos copiar também esta leitura de pinos na demonstração para adaptarmos ao nosso projeto. Vamos copiar a declaração das rotinas que estamos pegando emprestadas do main para a demonstração do GPIO. Vamos limpar e compilar o projeto novamente para sabermos se há algum problema. E tudo certo até agora. Vou fechar o main da demonstração do GPIO porque não vamos mais utilizá-la. Como estamos dentro do loop, vamos zerar o byte que abrimos na memória antes da leitura. Aqui eu faço a correção. Agora temos apenas um byte aberto na memória para registro dos estados dos LEDs. De forma que o resultado anterior não interfira no resultado do loop atual. Trocamos a leitura do pino PB5 para o PB0, que é o pino do LED 0.
E vamos somar a primeira potência de 2 à variável. Vamos repetir o procedimento para os outros LEDs. Agora, o byte status tem guardado o estado dos 3 LEDs, na sequência do delay de 1 segundo. Vamos limpar e compilar o projeto novamente para verificarmos se há algum problema. E tudo certo! Vamos colocar um print para que possamos ler, no barramento USB do nosso computador, o estado dos LEDs. Mais uma vez, vamos limpar e compilar o projeto para saber se está tudo ok. E tudo certo! Vamos fazer o primeiro flash do projeto no nosso microcontrolador, para verificarmos se a rotina de envio do estado dos LEDs via serial está sendo recebida pelo nosso computador. E podemos ver que o computador está recebendo o sinal. Podemos ver que as interrupções do timer 0, 1 e 2 estão funcionando também, porque há uma chamada de printf no IRQ dos timers. Por observação, notei que a variável GPIO pin 7 corresponde ao LED desligado ao invés de ligado. E estou com preguiça de saber se essa troca é devido a hardware ou software. Então, vou apenas comentar aqui e corrigir o nosso main. Aqui na chamada da interrupção da HAL, vamos comentar o printf, porque já sabemos que as interrupções estão funcionando. Vamos copiar a chamada da HAL de troca de estado do pino que pegamos emprestado do main do GPIO, para trocarmos o estado de cada LED nas 3 interrupções. Que estão programadas para o microcontrolador. Agora, cada interrupção diferente trocará o estado de um LED diferente. Não precisamos mais do comentário. Mais uma vez, vamos limpar e compilar o nosso projeto para nos certificarmos se não fizemos alguma besteira.
E tudo certo. Agora estamos fazendo o flash, para verificarmos se o microcontrolador está agindo conforme desejamos. Aparentemente, está tudo conforme planejado. Esse comportamento alternado dos LEDs é porque não alteramos o período dos timers. Então eles estão com o que foi definido naquele código de exemplo dos timers, que era de 1 segundo, ou algo próximo disso. Vamos fazer a alteração agora no meio do nosso projeto, e colocarmos múltiplos de potência de 2 para dar um efeito de contador binário nos 3 LEDs. Mais uma vez, vamos limpar e compilar o nosso projeto. E tudo certo. Vamos fazer o flash do projeto agora. E abrir o monitor serial da SDK mesmo. E está lá, tudo funcionando conforme esperado. Alerta apenas que a gravação não foi feita em sincronia com o monitor serial, mas dá para entender o espírito da proposta. Essa foi a forma que eu encontrei de trabalhar com microcontrolador utilizando essa SDK. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.